Olá, seja bem-vindo à nossa análise diária. Hoje, dia 8/12, nossa sexta-feira. A gente está com uma semana bem acumulada, o gráfico, né, os preços estão todos trabalhando em uma única região, ali num sentido, apresentando para a gente uma certa indecisão sobre o cenário que pode vir na próxima semana. A próxima semana é uma semana bem tumultuada, né, com muitas notícias, muitas informações vindo. A gente tem o PMI da Libra, a gente tem o PMI dos Estados Unidos, a gente tem o IPC dos Estados Unidos, nós temos taxa de juros federais, nós temos o PIB da Libra. Então, tem muitas informações para vir para a próxima semana. Acredito que isso deva ser uma preparação, de fato, para a diminuição do fluxo de negociações para finalizarmos o ano, conforme eu falei para vocês, normalmente depois do dia 20, entre o dia 15 e o dia 20, a gente já tem uma baixa de liquidez em relação ao longo do ano, então é uma preparação, possivelmente. Então, o que vamos falar hoje, na verdade, é confirmar algumas regiões do que falamos quarta e segunda-feira, e aí na semana seguinte a gente já vai ter aí um cenário bem legal que pode vir a acontecer se a gente tiver na posição certa, ou de comprador ou de vendedor, tá? Então, eu vou compartilhar meu gráfico com vocês, a gente vai trocar uma ideia sobre isso. E se você tiver dúvida, quiser comentar ou questionar alguma coisa, pode ficar à vontade Olhada aqui aqui no embaixo. DXY pelo diário, né? Nós falamos aqui da possibilidade dele segurar dentro dessa região, né? Dessa região de preço. Assim se fez. E também falei da possibilidade dele vir até a região de 50%, que também foi respeitado, né? E aí, no dia de hoje, ele segue segurando aqui dentro dessa região. E a gente aqui acredita na possibilidade, talvez, da continuação desse movimento aqui para a alta, tá? Levando em conta aqui a possibilidade dele vir para essa região ou até tocar essa linha de tendência de alta aqui. Principalmente se o dólar fizer aquilo que ele tanto promete. Isso com certeza vai levar o DXY para alta e automaticamente leva os pares que têm um dólar como cotação para baixa. Isso é natural dentro do mercado, tá? Então, só para recordá-los mesmo do que falamos na segunda, na sexta, na quarta-feira, a gente tinha essa região aqui, né? Nós tínhamos duas regiões das quais falamos que seria esse primeiro cenário aqui, que seria segurar aqui na mínima desta semana ou vir na mínima da semana passada, que é a região de 50% deste movimento aqui, e assim se fez e está ganhando um fluxo de alta. Então, tudo aquilo que falamos na segunda e na quarta-feira se concretizou e está sendo bem respeitado. Para os mais criativos, a gente pode conseguir colocar aqui uma linha de tendência de alta, tá vendo? E ela é coerente, né? Porque ela também leva a um sinal de canal, então a gente consegue, né, amplificar aqui como projeção para que ele chegue aqui no 104, 521, tá? Então, isso seria a nossa segunda projeção aí para a semana que vem, o que seria muito bacana se isso viesse a acontecer, porque a gente ia conseguir aproveitar bastante essa movimentação aí, certamente, e iríamos lucrar aqui de uma forma bem assertiva e bem interessante. O euro-dólar, que é o par que espelha bem naturalmente com o DXY, de forma bem, inclusive bem fiel, né? A gente tem esse ponto aqui também que foi respeitado, conforme falamos, né? Então, tínhamos essa regiãozinha aqui como uma região possível de suporte. Ele não respeita, continua, o que é excelente. E aqui, então, indicamos esse ponto aqui como uma possibilidade dele vir tocar, né? Também tem uma linha de tendência de alta aqui, o que seria interessante, né? Ele vir tocar esse ponto aqui. Então, eu vou deixar traçadinho aqui no nosso estudo, esse ponto aqui como um ponto estratégico que a gente poderia esperar esse preço mais para a semana que vem. Entre terça, quarta-feira, a gente poderia ver, até o final da semana que vem, a gente poderia ver isso acontecendo, tá bom? Então, bom, seguindo aqui, o euro-dólar, a gente tem aqui o XAU-USD, que eu falei para vocês em relação à estratégia que vocês poderiam utilizar, que é a estratégia de chegou numa região de suporte, compra, porque ele pode subir agora bem significativamente. Eu para Por quê? Porque nós não temos referência acima desse preço, tá bom? Então, por não termos referência, e a construção que nós fazemos aqui é de análise gráfica, né, a gente não consegue mensurar os pontos.
de parada, os pontos de resistência, né? Vai ter que se criar isso através de outra técnica. Então, das linhas de raciocínios que eu tive no momento de estudo foi: aqui seria a primeira perna de alta, aqui a segunda perna de alta dele, basicamente. Então, ele faria a terceira perna de alta. Se a gente projetar o tamanho dessa perna aqui para o fundo deste movimento, e entendendo que aqui é o fundo desse movimento, o ouro poderia chegar aqui nos 2.202, tá? Isso quer dizer que ele vai chegar amanhã, depois da manhã, segunda-feira, quarta-feira, ano que vem, janeiro, fevereiro, não sei, não temos como saber, mas a gente pode usar isso como um parâmetro, tá? Esse preço aqui do 21.100 é o preço da, da máxima, acho que do ano passado. Deixa eu conferir aqui. Não, não é do ano passado, não. É esse aqui foi de 2020, esse aqui foi de 2022. Eu vou desconsiderar esse aqui. Na verdade, eu vou trazer ele para cá. Vocês podem ver que, inclusive, o fechamento do candle foi aqui, ó, tá vendo? Vou desconsiderar essa entradinha aqui, né, esse ponto. Eu vou, inclusive, deixar esse aqui mais clarinho, deixar branquinho e pontilhado, tal como os outros, tá? Então, aqui são a projeção que a gente espera, tá? Por uma hora, também pontuamos aí, ó, a acumulação, tá vendo? Ó? Bem acumulado, né? Não temos muito o que fazer, realmente é uma acumulação, ó. Então, eh, assim como foi aqui, ó, por exemplo, ele rompe e aí ele toca lá em cima e cai sinistramente, tá? Então, não tem muito o que se fazer, é esperar, né? É esperar. Isso aqui não é uma linha de tendência, tá, gente? Isso aqui é a projeção, tá bom? Só para vocês saberem. Tem que esperar porque ele tá dentro da área. Chegou aqui no 2004, compra, né? Stop abaixo das regiões mais baixas aqui, principalmente ali entre o 19,80 e o 19,85. Você pode botar como stop. E o nosso Dolly Yen, que a gente estava esperando aí, ele ganhar bastante força para cima, ele tocando no nosso fundo do nosso canal, que foi exatamente o que ele fez. E ele vem rompendo esse canal e rompe ali o preço do 144, que era o preço que a gente esperava, né? Ganhando força aí para baixo. Ele tem essa linha de tendência de alta que eu tracei para vocês, né? Que vem basicamente desse fundo aqui de esse fundo aqui de 2022, março de 2022, toca de novo, faz um fundo em 25 de janeiro de 2023 e está tocando novamente dentro dessa região, tá? Então, eu vou desconsiderar isso e isso, e a partir de agora a gente só considera essa linha de tendência aqui. O que que acontece aqui, gente? Aqui pode ser de fato uma região de resistência onde ele segure o preço aqui, tá? Então ele vai fazer. Aí a gente está mudando a nossa linha de raciocínio. Se ele ganha força aqui e vem até esse ponto aqui acima, mais ou menos, ou até aqui em cima, e aqui entenda como realmente uma região de resistência, ele ganha força para cá, tá? Nesse ponto aqui do 127, 220. O que que acontece? Vamos ter que esperar para ver o que que ele vai definir a fazer, embora a gente tenha aqui um alvo do 160 mil como um ponto bem interessante e estratégico, tá? Então, vamos esperar e aproveitar, tá? Para o H1, aqui, de fato, foi respeitado, ele continua fazendo movimento, né? Ganhando força para cima. Ele tem os pontos dele de parada dentro desta região aqui e desta região aqui em cima. Então, aqui foi dentro do ponto 147 e ali sendo ponto 150, que foi os pontos que eu falei para vocês na semana passada. Mas ele não chegou, ele rompe essa região e vem embora. Bom, então, dito isso, né, vamos ficar atento, porque se essa movimentação aqui, de fato, for um movimento completo, a gente tem aqui um retorno até 50% desse movimento, né? Então, vamos dar uma conferida aqui. 50% seria basicamente ali no 146, 147, esta região. A gente pode, inclusive, eu vou deixar marcadinho para a gente acompanhar isso juntos, tá? Deixa marcado aqui essa região. E a gente acompanha essa movimentação aí para ver o que que ele vai fazer. Segurando aqui, a gente pode esperar, de repente, um rompimento da continuação do movimento de baixa dele, tendo em vista essa região de resistência aqui. Um outro cenário que pode ajudar a gente a ver isso melhor é no mensal,
conforme a gente falou bastante disso no início do mês. Ó, aqui pode ser uma formação de M, ó, tá? Uma formação gráfica, ele podendo vir para cá ainda. Claro que a gente está fazendo uma leitura aqui no mensal. Esse ponto aqui que eu marquei, tá vendo pontilhado? É o ponto que eu acabei de marcar para vocês ali do 144, perdão, 147. Ele pode retrair ali e romper. Vocês percebem que essa linha de tendência de alta, ela tá bem inclinada? Há grande chance de ser um rompimento. Logo, essa aqui pode ser uma região forte de resistência, tá? Então, para quem está comprado, cuidado, se manter comprado nessa região, tá? Para quem está vendido, continue vendido. Pode ser que a gente tenha grandes chances disso aqui ser rompido, mas proteja a sua operação de compra, tá? Afinal de contas, ele já rompe essa região aqui, ó, de, da, 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 da resistência, e pode ser que ele esteja aqui fazendo uma continuação do movimento dele de baixa, tá? Então, vamos ficar espertinhos para que a gente não tenha surpresas aí em relação ao mercado, tá bom? E pra a gente vence preço, tocar essa região de 127 aqui, ok? Bom, dito isso, a gente tem aí, né, um cenário bem engasgado, conforme eu falei, bem acumulado, tanto no ouro, como no euro-dólar, como no DXY, como no dólar iene, tá? Então, vamos esperar, semana que vem tá aí, a gente tem notícias interessantes, pode vir aí trazer uma perspectiva para a gente em relação a esses ativos, e a gente pode tentar aproveitar essa oportunidade de forma bem lucrativa, tá? Então é isso, um ótimo final de semana para vocês, uma ótima sexta-feira, segunda-feira a gente está aí, e aproveitem que semana que vem tende a ser uma semana de muito liquidez, tá bom? É isso, um beijo e até segunda.